Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel Alves, do canal de Ciências Exatas. Na aula de hoje vamos resolver aí o exercício de número 4 da semana 3. Matemática, 8º ano, atividades da plataforma Complete. Então vamos lá. Marque um X nos divisores de 23. Então é dado para você algumas alternativas para você identificar em qual dessas alternativas se encontram os divisores de 23. Para o número ser divisor de 23, na hora que eu dividir o 23 por esse número, o resto tem que ser 0. Caso contrário, ele não é divisor do 23. Tranquilo? Então vamos pegar aí, para achar os divisores de 23, vamos pegar os números primos aqui, ó. Vamos fazer algumas observações importantes. Vamos pegar os primos, que é o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11, né, que são os mais conhecidos aí. Feito isso, né, se precisar a gente pega outros também, o 13, depois o que são os mais fáceis de identificar. Outra coisa que eu falei, se o resto dessa divisão é igual a 0, nós vamos ter a certeza que esse número ele é um número composto, ele tem mais de 2 divisores, ele não é primo. Que vamos aí identificar quais são esses divisores. Caso o resto seja diferente de 0, eu vou ter que dividir esse número até que o meu quociente seja menor que o divisor. Na hora que eu chegar num quociente menor que o divisor, ali eu posso parar, porque o número vai ser primo. Aí, se ele é primo, ele vai ter apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Aí não tem necessidade de eu ficar dividindo ele infinitamente, sem parar. Tá? Isso é importante, essa atividade, para a gente aprender como identificar um número primo. Lembrando que não lembra desses termos aqui, quando você arma e efetua lá, ó, você tem um número que fica aqui, que ele é chamado de dividendo. Quem fica aqui dentro é chamado de divisor. Aqui é um número que fica, que ele é chamado de quociente. E aqui fica o meu resto, abaixo aqui do dividendo. Depois que você faz a subtração, você vai ter o resto ali, tranquilo? Então vamos lá. Nós podemos dividir o 23 por esses utilizando o critério de divisibilidade ou não. Tá? Se você não souber o critério, você pode recorrer a fazer o quê? Dividir o número normalmente. Tá? Geralmente os critérios 2, 3 e 5 é fácil. Então vamos utilizar os critérios inicialmente. 23 é divisível por 2? Não precisa nem tentar dividir, por quê? Porque se você dividir 23 por 2, você vai ter um resto. Né? Mostrando, então, que ele não é divisível por 2. Justamente porque ele é um número ímpar. Ele termina com 3. Ele é divisível por 3? Dá para dividir por 3? Será? Aí o critério seria somar aqui, ó, 2 mais 3 dá 5. Se você somar ali, você vai perceber o seguinte, que dando 5, 5 não é divisível por 3, automaticamente o 23 também não é. Se você quiser verificar, você pode usar a tabuada do 3. Né? O mais próximo ali vai ser 21, que é 7 vezes 3. E por 5? Já mato o 2, o 3 e o 5. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Aqui não terminou em 0 e nem terminou em 5. Então a gente vai começar a fazer a divisão a partir do 7, porque eu já sei que não dá para dividir por 3, por 2, nem por 3, nem por 5. Então 2, 3 e 5, com certeza, não é divisor de 23. Então vamos começar a partir do 7, que é o próximo primo, e depois o 5. Nós já eliminamos aqui utilizando os critérios de 2, 3 e 5, que é fácil de memorizar. Tem que ser par, a soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 3, por 5 tem que terminar em 0 ou 5. Então vamos pegar o 23 aqui, ó, e vamos dividir ele por 7. Dividindo por 7, o que eu vou encontrar? 3. 3 vezes 7 vai dar 21. O resto aqui vai ser 3 menos 1, 2. Ó, o resto diferente de 0. Quociente, ó. Quem que é o quociente? Vamos circular o quociente aqui, ó. Vamos demarcar ele, ficar mais fácil, ó. Quociente e aqui está o meu divisor. Divisor. Tranquilo?
e aqui o meu resto. Vamos ver se se encaixou aqui. Ó. Resto diferente de zero. Ok. Quociente menor que o divisor. Quociente 3 menor que o divisor, que é 7. Chegou dentro desse critério aqui, você pode parar. O que significa? Significa que o 23 é um número primo. Agora, suponhamos que aqui desse 8, desse um número maior que 7. Aí eu terei que continuar dividindo até chegar num quociente menor que o divisor. Quando chegar num quociente menor que o divisor e o resto diferente de zero, ali você pode parar que o seu número é um número primo. Então nós verificamos que o 23 não divide por 2, porque 23 não é par. Para ser divisível por 2, tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Tem um desses aqui. Terminou com um desses números, dá para dividir por 2. Critério por 3. Ó, vamos ver o critério por 3. 23 por 3 não dá, porque quando você pega o 23, como é que você faz para descobrir se ele divide por 3? Soma os algarismos do 23. Então, somo 2 mais 3, 5. 5 é divisível por 3? Não, porque o 5 era um número primo, só divide por 5. Então, 5 não divide por 3, 23 também não divide por 3. E por 5? Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Terminou em 0? Não. Terminou em 5? Não. Então não dá para dividir por 5. Então a gente começou dividindo por 7. Ao dividir por 7, o que eu cheguei? Eu cheguei aqui que o resto foi diferente de 0 e que o meu quociente foi menor que o divisor. O quociente ficou menor que o divisor, o resto ficou diferente de 0. Então, o que eu posso concluir disso? Que o número 23 é primo, tá? Então, 23 é um número primo. Se ele é um número primo, quais são os divisores de 23, então? Se ele é primo, ele só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, 1 e 23. Então, você vai procurar aí nas suas opções aí, ó, onde tem 1 e 23, e nessa opção você vai marcar um X, que é o que a questão pede. Ó. Tranquilo? Então aqui é uma maneira de a gente identificar se o número é primo ou não, ok? Se não tiver entendido, volte e veja novamente o vídeo para você entender como identificar um número primo. Com isso aí finalizamos aí a nossa semana 3 com o exercício de número 4. Um grande abraço e até a nossa próxima aula de correção.